Olá, sou Rildo Moraes, o seu instrutor de Kenpo, de Defesa Psicológica. Bom, como vocês sabem, eu recebi um convite para fazer um curso, ou iniciar um curso na China, até porque esse curso ele é dividido em algumas etapas. Eu fiz a primeira etapa, né, e eu quero relatar para vocês minhas aventuras na China. Não o curso em si, porque o curso é um assunto reservado, mas as minhas aventuras na China. Bom, eu quero agradecer várias pessoas que contribuíram com essa viagem comigo. Pessoas que me ajudaram, me incentivaram, se mobilizaram para que isso acontecesse. Foi muito bacana. Muita gratidão a todos vocês. Então, eu não fui sozinho. Eu fui com essa galera toda, né, dentro do meu coração. Bem, eu saí de Brasília no dia 4 de junho de 2018, às 21 horas e 10 minutos. Às 22h55, eu cheguei em Guarulhos, 22h55. Às 0 horas, ou seja, dali a 1 hora e 5 minutos, o voo partia, né, de Guarulhos para Addis Abeba, na Etiópia, onde era a conexão. Bom, a aventura começou quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, a minha mala não chegou. Eu falei, ué, mas... E eu tinha 1 hora para resolver o embarque para Addis Abeba. Bom, todas as malas do meu voo passaram e a minha não passou. Aí descobri uma coisa. Uma mulher falou, sua mala chegou primeiro. Ela veio em um outro voo, porque eu fiz o check-in mais cedo. Né, o drama, né, medo de perder o voo. Eu cheguei bem cedo no aeroporto e fiz check-in. Minha mala chegou e ninguém me avisou disso. Bom, quem conhece o aeroporto de São Paulo vai entender o outro drama que eu vivi. Eu desembarquei no terminal 1. Segundo a informação da menina, eu deveria ir para o terminal 3. E lá você tem que pegar um ônibus, porque é um aeroporto muito grande. Você tem que pegar um ônibus da estação, do terminal 1 e ir para o terminal 3. Chego no terminal 3, já era quase 11h30. Olha que drama. Já era quase 11h30. Corri para ir no guichê da Ethiopian Airlines. Descobri que não era no terminal 2, era no terminal... Não era no 3, era no 2. Aí, desesperado no terminal 2. Desesperado, não tem noção. Eu correndo, né, quase meia-noite, né, 11h30 da noite, correndo pro terminal 2 para chegar no guichê. E descobri que ele estava fechado. Porque, obviamente, você faz o trâmite para entrar no avião pelo menos 1 hora antes. Estava fechado. E minha mala já tinha sido despachado, né? Já estava no avião. Gente, eu pensei, caramba! As coisas não são fáceis, Rildo, mas calma, segura as pontas. E eu tenho o costume de pensar comigo, bons ventos sempre sopram. E eu vendo aquele guichê fechado, falei assim, caramba, né? O que eu vou fazer agora? Achei um sujeito, né, da Ethiopian Airlines, comentei com ele do voo, falei assim, olha, o voo vai sair daqui a 40 minutos, daqui a 20 minutos. Você tinha que estar no avião. Eu falei, sim, mas eu preciso que alguém carimbe isso daqui. Que alguém, né? Lógico, eu comprei o voo de Brasília para, né, Xangai, com conexão em Guarulhos. O cara falou assim, olha, mas já fechou. Eu falei, não é possível, tem que ter alguém, só precisa emitir uma passagem, que eu já paguei essa passagem, já está no sistema. Bom, para minha sorte, chega um sujeito que você percebe que é um cara que mandava no pedaço, falou pro cara, liga os computadores e começa o atendimento agora. Eu pensei, muito bem, o Rildo tá aqui, você tem que me atender. Não era porque eu estava lá. Era porque chegaram embaixadores que estavam em Brasília também. Embaixadores da Etiópia. Da Etiópia. Eles tinham que embarcar nesse voo. Aí abriram o guichê. Só que eu estava na frente. Aí eu fui atendido. Peguei o cartãozinho e saí correndo. Quer dizer, nem tão correndo porque eu sabia que o avião ia esperar eles. Pois bem, embarquei de Guarulhos, né, meia-noite em Guarulhos, para Addis Abeba, capital da Etiópia. Bom, após 12 horas de viagem, né, nós chegamos na capital da Etiópia. Né, fiquei no aeroporto durante 4 horas aguardando, né, a nova conexão para Xangai, na China.
E foi muito curioso, né? Porque eu fiz amizade com algumas pessoas dentro do voo, né? Conheci dois sujeitos muito legais, né? Um brasileiro que estava indo para Portugal com conexão na Etiópia, que é bem mais em conta, segundo ele, e um outro que estava indo para Israel. O outro era um argentino. E foi uma galera muito bacana, porque o voo deles também ia demorar. Então ficamos bastante tempo caminhando. É um aeroporto muito pequenininho. Banheiros assim, muito estranhos, diferentes, muito diferentes. Né? Eu tinha 2 restaurantes e eu embarquei. Eu tava sem dinheiro praticamente. Eu tava sem dólares. Os dólares estavam tudo dentro da mala. Então, assim, não tinha como comer. Aí, uma das pessoas que eu conheci lá, eu conheci um brasileiro lá, que também estava de passar, não estava no meu voo. Ele me pagou uma refeição e eu fiquei de fazer o depósito para ele. Fiz um depósito para ele muito tempo depois. Foi muito legal, foi bem gentil da parte dele ter feito isso comigo. Bom, então, após 4 horas, eu embarquei para Xangai. Muito legal. Ou seja, pisei na África. Uma coisa muito curiosa. Quando eu embarquei, já esses 2 amigos que eu conheci, cada um pegou um voo diferente. Né? Aí eu embarquei ao lado de um rapaz do Sudão. Um rapaz do Sudão e um rapaz da Ruanda, que estava lá também indo para a China. E conversando com eles, né, no inglês, né? O legal é assim, eu não sei falar muito bem inglês, mas eu sei falar. Eu gosto de falar com gestos e passamos mais 15 horas em voo para chegar em Xangai, na China. Nessas 15 horas, é lógico que você acaba conversando com eles, com mais gente, o pessoal já tá andando, cansa, né? 15 horas é tempo pra caramba dentro de um, né, sentadinho no avião. Uma coisa muito curiosa que nós percebemos. Eu comentei com eles que as aeromoças eram negras muito bonitas. Não, você não tá entendendo, não tô dizendo que são negras bonitas. Eram negras muito bonitas. E o pessoal do Sudão e da Ruanda, né, são da África, né, eles falaram para mim, as mulheres mais bonitas do continente são etíopes. Gente, era impressionante, eu nunca vi aquele tipo de negritude, eram diferentes. Então, assim, foi o voo, descemos em Xangai, aí começa uma outra aventura, né? Quando você desce no próprio voo, óbvio, né? Eu não sabia, é óbvio, mas eu não sabia disso. É um voo internacional. Um pouco antes de descer em Xangai, me deram uma fichinha para preencher, né, meus dados, né, para passar pela imigração chinesa. Bom, desci. Aí tem um chinês lá avisando alguma coisa. Um grupo para cá, um grupo para lá. Tá. Em chinês, né? Agora, eu não estava entendendo nada, mas eu observo. Eu observei, eu percebi que todos aqueles que não eram chineses estavam indo nesse sentido. Eu pensei, deve ser os imigrantes, né? Pessoas de fora, né? Tá, aí eu segui. E de fato, estava certo. Aí tinha que passar por um totem, um equipamento que você tem que colocar as digitais de todos os dedos. Os 10 digitais, né? Bom, eu fiz isso. Depois tinha que passar por um guichê, né, onde o cara fazia algumas perguntas em chinês para saber o que você quer. E ele perguntando e eu olhando com aquela cara tipo, tá, mas tu vai falar alguma coisa em inglês, né? E ele falando, eu não tô entendendo nada. E ele falava uma coisa, eu não tava entendendo, e ele foi ficando meio alterado comigo. Eu senti que ele tava alterado. Eu falei assim, Rildo, relaxa, sorria, né? E faz aquela cara de, olha, eu quero ajudar, mas não tô entendendo. Bom, ele queria saber onde que eu ia ficar. Aí ele falou isso em inglês. Your place. Eu achei que o place era assim, que lugar você vai ficar? Eu falei, eu vou ficar nessa cidade, eu vou lá pro interior da China, tal. Não, ele queria saber onde eu ia ficar em Xangai, né? O hostel. Bom, eu não estava entendendo isso, mas curiosamente ele viu este documento aqui, que é
os dados do hostel. Graças a Deus, viu isso e tudo se concluiu. Eu saí então para buscar a minha mala. Não achava minhas malas. Falei, de novo? De novo vocês estão testando a minha paciência? Gente, não. Ah, uma coisa. Quando eu desci no aeroporto, eu pensei, preciso pegar um táxi, um metrô. Meu plano era pegar um metrô, inclusive. Eu já tinha visto mais ou menos o caminho. Preciso de dinheiro. Fui trocar, eu tava com... eu tinha que pegar minha mala, tirar alguns dólares e trocar. Minha mala tinha sumido, sabe? A marinha de primeira viagem, né? Sumiu uma mala, eu não conseguia entender que... Eles não conseguiam me entender. Eu tentando dizer que minha mala sumiu, my bag. I don't find my bag. Né? Lost my bag. Bom, acabaram achando, estava em outro lugar. Um sujeito trouxe para mim. Bom, peguei. Trocar dinheiro em aeroporto é sempre uma coisa dramática, né? Então, eu dei 10 dólares. Ele me devolveu 20 yuan. Bom, então 1 dólar, 2 yuan. No aeroporto. Porque eu descobri que fora do aeroporto é 4. Ainda bem que eu troquei só 50. Troquei 50 dólares, na verdade. Né? Eu tinha uma nota de 50, troquei. Ele me deu 100 yuan. Aí saí do aeroporto. Tá? Gente, aí vai começar toda uma saga de pegar metrô, de descer no local, de ir até o local. Então, essa foi uma parte muito legal. Porque eu não estou entendendo nada. Nada. Então, esse foi parte do percurso. Então, cheguei na China. Cheguei em Xangai. Isso que as pessoas aqui chamam de Xangai. Não. Se você falar Xangai, eles não sabem do que se trata. Porque são duas palavras. Shanghai. Lembrando, o G no final das palavras chinesas, quando escrito em pinyin, quando escrito com letras em português, em letras ocidentais, o G no final não é pronunciado. Então, uma das coisas muito famosas lá em Xangai é o chamado The Bound. The Bound, né, era um porto, né, porque Xangai é a cidade dos rios, né. Então, essas são áreas onde se acumula muita gente. Atrás desse pessoal e antes desses prédios, tem um rio. Então, tem um rio entre essas pessoas que você está vendo e esses prédios, olha. Tá? Então, isso é Xangai. Uma cidade gigantesca, maior que São Paulo, quase 30 milhões de habitantes. Tá? Então, andando por lá. Eu pegava, por exemplo, olha só o que é um metrô nessa cidade. Aí eu ficava anotando onde que eu tinha que descer, perguntando para as pessoas de um jeito ou de outro. Xangai é uma cidade muito bacana. Então, eu fui muito bem recebido num hostel, né, no Nanjing Road Yong Hostel, lá em Xangai. Eu fui andar na cidade antiga de Xangai, né, cidade antiga, tem os padrões da época, né? Essa daí é uma cidade murada, porque antigamente era uma cidade para a princesa. Então, dentro de Xangai, tem essa cidade, que é uma cidadezinha pequenininha. Hoje, é só um ponto turístico, né? Lógico, não tem mais imperador na China. Um lugar muito agradável, muito no estilo antigo, tá? Dentro de um... Hoje é um comércio, né? São lojas, né? Comecei a caminhar por lá. Então, eu fui visitar o The Bounds e a cidade antiga. Além de, obviamente, andar por Xangai. Inclusive, eu me perdi em Xangai. Eu me perdi em Xangai. Mas aí eu conheci duas pessoas muito legais. Um grego, né, o Maximus, e um japonês, o Dai. Como eles falavam inglês, nós formamos um trio para andar pela cidade. Muito bacana Xangai, muito bacana. Né? As torres, os prédios gigantescos que tem lá, né? Xangai é a capital econômica da China. Tá? Então, esse daí é uma torre que infelizmente eu não subi, né? Porque como eu fui com dinheiro muito contadinho, eu não queria gastar agora. Fazendo, se sobrar eu gasto depois. Só que obviamente o depois eu não passei por Xangai, né? Ou quando passei foi muito rápido. Uma coisa que me impressionou muito na China são os jardins.
Eles são extremamente bem cuidados, extremamente bonitos. Sim, muito bonitos, limpos. Aliás, as cidades chinesas me impressionou pela limpeza. São cidades muito limpas. Gostei bastante, fiquei caminhando por aí. Um dia que eu tava, esses meninos já tinham cada um ido para um canto. Eu fui nessa praça, acabei conversando com o pessoal. Eu não sabia se eu podia ou não tirar foto das pessoas. Acabei que não tirar foto de pessoas. Mas foi muito bacana. Eu fiquei em Xangai mais ou menos 2 dias. 2 dias. Um dia eu saí com aquele grego e o japonês. No outro dia eu saí sozinho. Aí é um museu que eu tirei foto disso. Depois eu vi uma plaquinha com desenho proibido tirar foto, né? Mas essa foi a aventura em Xangai. Agora, você vai ver no próximo episódio minha ida e minha aventura na cidade de Xi'an. Até mais, espero que você tenha gostado. Deixa um joinha, é bacana, deixa um joinha. E se inscreva nesse canal. Então, em breve será lançado a parte 2 desse vídeo. Um grande abraço e até lá.